que eu me proteger atrás de você. Assim, cara. Ia ficar um tentando. Imagina no apocalipse zumbi, né? Um tentando passar a perna no outro, né? Não ia, ele vai. Não, a gente olha pros lados, não tem nenhum gordinho correndo, porque o ideal é ter um gordo, né? Que aí ele vai ser mais lento que a gente. Sim, sim. Porque o Paquito tem cara que corre pra caramba. É, eu corro. Aí vai ficar entre nós dois, velho. Ou então, nosso Tipo, opressor. não, tá um zumbi. Tá nós três. O Paquito tá lá na frente. Aí fica nós dois, cara. Aí, velho. Aí o zumbi vai falar assim, ó, tira no para aí, cara. Paquito com uma katanaça, Ou melhor, saindo tira correndo no os Jockey- zumbis tira no no meio. Jockey- Tiga no Jockey Pô. Ô, Lênis, hoje é uma live especial, né? Teremos Sim. surpresa no final. Você que tá aí, que tá esperando essa live, sabe que vai ter uma surpresa no final, porque sempre tem uma surpresa no final. Hoje tem uma surpresa no final. Exatamente. E o pessoal como participa com perguntas aí? Ó, é o seguinte, você pode participar com perguntas ou com comentários, então já separa aí, já manda pra gente, já dá like no vídeo, já se inscreve no canal, já se torna membro. E aí, lembrando que lá no chat tá fixado hoje ainda o link do Catarse, que é do Jockey Pô. Exato, eu não tô aqui com o livro porque eu fui em outro podcast, mas vai terminar segunda-feira, então corre, porque Corre. se não for até segunda-feira, acaba. Exato. E tem várias batalhas desse livro também, depois a gente fala sobre ele. Aí depois você vai comprar na loja. Então a surpresa está a caminho, né? Isso aí, Espero tá que chegue chegando, logo. tá chegando. Então vamos lá. Hoje, o Thiago, você esteve aqui da outra vez, né? A gente falou sobre várias coisas, mas hoje a gente vai falar basicamente sobre um tema grande de batalhas. Qual que é? É. Batalhas que... que formaram a nossa era moderna. Tá. Como que determinadas batalhas, determinados impérios formaram a era moderna, de um ponto de vista político e histórico também, né? Então, Se for definir guerra, batalha, quais são os tamanhos de conflitos que a gente tem para separar, assim? na verdade, o que pesa é o resultado, não é nem o tamanho do conflito em si. Porque, É mesmo? Porque se a gente voltar a anos, assim, se a gente voltar na época do Império Romano, se voltar na época da Grécia Antiga, a gente tem conflitos colossais. Mas, por exemplo, se você pegar o número de mortos da Guerra do Peloponeso, que foi uma guerra que aconteceu depois das invasões persas entre gregos, morreram muito mais gregos nessa Guerra do Peloponeso do que morreram contra os persas. Sim. Lembra que a gente falou na outra live sobre as batalhas dos gregos contra os persas? Sim. Então, do ponto de vista de, vamos dizer, de alcance de mortos, né, e de destruição, não necessariamente a gente tem, não é isso que determina o resultado final de uma batalha ou de uma guerra, mas sim o que ela muda politicamente ou territorialmente. Na verdade, a minha pergunta era mais sobre como se caracteriza, né? O que caracteriza uma batalha, o que caracteriza uma guerra? É o número de mortos, é o tamanho, é o número de países ou nações envolvidas. Essa definição que eu falei antes é, tipo assim, o resultado tanto de uma guerra quanto de uma batalha. Isso a gente leva... Uma guerra feita de várias batalhas. Isso, uma guerra é um conflito maior. Quando a gente pega um exemplo clássico, Primeira e Segunda Guerra Mundial, a gente tem várias guerras menores que são as batalhas. Então, tem uma batalha, você tem a Batalha do Somme, que é uma batalha que aconteceu na França. Se você for para a Segunda Guerra Mundial, a gente tem Stalingrado, tem a Batalha de Berlim, tem a Batalha de Kursk, tem a Batalha da Grã-Bretanha. Ou seja, são mini conflitos dentro de um conflito maior. E aí que a gente tem, só que o interessante é isso, guerras às vezes são vencidas através de uma batalha. Uma batalha pode mudar uma guerra. Uma batalha? Uma batalha porque ela... A Primeira Guerra Mundial, por exemplo? Na Primeira Guerra Mundial a gente tem alguns conflitos. Por exemplo, a Batalha do Somme é um conflito que marcou demais, porque a gente teve uma mudança geopolítica muito grande, porque foi dentro da França. E a França, ela conseguiu, de certa forma, porque tanto na Primeira Guerra quanto na Segunda, a França foi dominada. Então a resistência, vamos colocar assim, o início do fim da Segunda Guerra Mundial começou na Primeira Guerra Mundial na França e na Segunda Guerra Mundial também na França, do ponto de vista ocidental, né? Porque a Grã-Bretanha, ela conseguiu se segurar ali com Churchill, principalmente na Batalha da Grã-Bretanha. Não avançou, só que geopoliticamente falando, a França era fundamental, porque a França estava colada na Alemanha. A reconquista da França seria o início da ofensiva contra a Alemanha, né? Então, quando a gente tem Dunkirk, Segunda Guerra Mundial, especificamente. Até tem um filme sobre esse tema da batalha. Uma batalha. Tecnicamente, essa batalha, do ponto de vista teórico, uma vitória alemã. Por quê? Porque não houve uma mudança geopolítica. Só que ela representou a evacuação dos franceses e dos ingleses que estavam lá lutando contra os
os alemães, os nazistas. E eles conseguiram evacuar de uma maneira assim fantástica. O que é tão famoso e tão falado essa evacuação? É mais do que a vitória, por exemplo, dos alemães, que foi uma coisa absurda de Segunda Guerra Mundial. Impressionante no sentido, porque esse conflito envolve uma série de fatores assim, não só tecnológicos, de uma mudança tecnológica muito grande, mas de revolução de uma maneira assim, nações e impérios foram desfeitos ali, né, através da Segunda Guerra Mundial, e depois, como consequência, descolonização dos países da África e tal. Então, a gente tem uma reviravolta mundial. Só que em Dunkirk, especificamente, a gente tem assim, uma resistência que envolveu civis, inclusive. Dunkirk não foi só uma participação de soldados. Dunkirk foi uma participação de civis também. Da parte... Isso. Barcos pesqueiros, todo mundo que estava com o barco lá. Exatamente. Então foi uma participação assim, cívica que, se não tivesse sido... Porque no final das contas, se não me falha a memória, foi de 200 mil... Foram 200 mil resgatados, ou 300 mil resgatados. E isso é muito, muito do ponto de vista histórico. Resgatado seria não teria manpower, não teria força humana, talvez, para continuar essa resistência contra os nazistas. Porque o nazismo, como máquina de guerra, não tinha nada na Segunda Guerra Mundial que superasse o poder nazista. Do ponto de vista bélico, os nazistas eram... Porque eles se prepararam para isso? É curioso, porque assim, eles, no início da Segunda Guerra Mundial, ou um pouco antes, os nazistas eles não tinham uma máquina de guerra tão formidável. Eles foram se dedicando muito, muito perto da Segunda Guerra, antes de começar, muito próximo ali, e ao longo da Segunda Guerra também. Então eles meio que, sabe, avançaram militarmente de maneira assim, enorme, durante a própria guerra. Mas falando mais de Dunkirk, qual que é o contexto antes da evacuação? O que estava acontecendo? Então, Eles estavam sendo empurrados por lá? Isso aí, a gente já tem a base, essencialmente, a conquista da França completa. Completa. Isso. Os britânicos enviaram um grande despachado ali de soldados, a Força Expedicionária Britânica, para ajudar a França. Porque Churchill sabia que se a França cai completamente, é questão de tempo para chegar na ilha lá. Lembrando que Estados Unidos estava longe da guerra ainda. Ainda estava longe? Não tinha se metido na... Não era 1941 ainda. Pearl Harbor, nada de estar acontecendo. Então, tipo assim, os americanos eles estavam apoiando, por assim dizer, a Segunda Guerra Mundial maciçamente. Apoio moral ou apoio de grana? Bélico e de grana. Tipo, vamos imaginar hoje, Ucrânia e Rússia. Tá. Basicamente a mesma coisa. Mesma coisa tá. Apoio bélico, não de humano, não humano em si. Tá. Então, sabe, estavam neutros, mas ao mesmo tempo alimentando a Europa com recursos e máquina de guerra. Então, sabe, a França, curiosamente, a França sempre foi um catalisador desses dois principais conflitos. É porque a França ela faz fronteira com a Alemanha. A Alemanha, é isso que eu não entendo. Depois a gente volta só para Dunkirk. Mas para você conquistar um país, você tem que deixar uma força fixa lá de guerra. De certa forma você tem que ter um bom destacado ali. Porque a Alemanha, quando ela começa a se expandir, ela vai vir enfraquecendo também, porque ela vai diluindo essa força. Isso. Na verdade, todos os impérios mundiais acontece isso. Eles sempre são diluídos pelo tamanho. Ele acaba colapsando porque ele se torna tão grande que não é mais possível. Então, nesse cenário do Dunkirk, a Alemanha vai lá e falta uma faixa ou ele já está... faltava dominar? Na verdade, assim, ele já domina essencialmente toda a França. Com alguns bolsões ali de resistência, Dunkirk tentando ser um desses... Que é na costa. Que é bem na costa ali, bem ao norte, próximo do Canal da Mancha. Tá. Entre a Inglaterra e a França. Que é a parte mais curta, né? Isso aí. E aí, o que acontece então? Churchill sabe disso, envia um destacado para tentar conter esse avanço, mas eles não conseguem. Entendi. Não conseguem lidar com essa máquina de guerra alemã. E aí então entra essa ideia de, ao mesmo tempo, a Marinha Britânica ela está em outros teatros, ela está participando de outros teatros, já ocupada também. E a gente tem um problema na França, especialmente na costa, por causa do Mar Raso.
navios grandes não poderiam chegar muito próximos da costa. Você imagina que, do ponto de vista logístico, o Império Britânico, a Inglaterra especificamente, não tinha a possibilidade de enviar destacados militares grandes. Então, qual foi a sacada? Convocar barcos menores, convocar a população britânica como um todo para ajudar nessa evacuação. E isso envolveu risco de vida, né? Envolveu uma série de fatores assim que... heroísmo, a gente pode dizer. Você gostou do filme? Eu achei muito bom. Cara, ele é muito legal, né? Eu não sou um especialista em Segunda Guerra Mundial, nem Primeira Guerra Mundial. Obviamente, existem detalhes que eu posso não estar lembrando aqui, principalmente do filme. Entendi. Se ele está correto ou não historicamente. Mas, de um plano geral, eu acho que ele está bem... é muito bonito, né? Muito ele está bem filmado. feito, isso aí. Ele passa bem essa sensação. Assim como todo filme de guerra, mesmo os mais antigos, que já entra mais na minha especialidade, ele sempre vai ter seus problemas. E suas liberdades criativas, né? Isso faz parte do... Só que eu não vejo nada que seja assim bizarro, como a gente vê nos filmes antigos, como a gente até já falou. Mas então, sabe, você tem essa máquina de guerra, essa Blitzkrieg alemã, pela exatamente isso que ela vai arrastando e devorando tudo em volta. É uma máquina de guerra que a Europa não precisa. Porque a Alemanha, ela desenvolveu esse ataque veloz, implacável. Os tanques eram muito rápidos. Isso aí, a Blitzkrieg na verdade era uma série de ataques. Primeiro era aéreo, depois... Aéreo fazia o quê? Bombardeava? Bombardeava, abria o espaço. Tá. Depois vinham os tanques que terminavam de consolidar a dominação terrestre. Certo. No sentido de dissipar os inimigos, destruir bases aéreas. Na verdade, os ataques de aviões, eles eram mais cirúrgicos, estratégicos em bases militares e tal, embora nem sempre isso acontecesse. E aí depois vinha a máquina de guerra através do tanque, que aí terminava de consolidar. Só depois o exército. E aí, pronto, dominou tudo. Tá. E aí a Europa não estava preparada para isso. A Europa, de maneira geral, não estava preparada para isso. Não só a Inglaterra, quanto os Estados Unidos também. Todo mundo assistiu à invasão alemã com terror. Todo mundo via, tipo assim, como que a gente para isso? E detalhe, e olha que a Alemanha nunca foi forte do ponto de vista de navios marítimos. Nunca foi. E curiosamente eles começaram a desenvolver também submarinos que sabe, destruíram muitos navios alemães, americanos e britânicos. Eles foram subestimados. E aí foram humilhados com o final da Primeira Guerra. Perfeito. E todo mundo achou que estava... Tratado de Versalhes, causou um ressentimento, né, muito grande. Hitler foi um estopim. Que ele pegou esse ressentimento e transformou em motivação do pessoal. Porque é uma narrativa, né? O que o Hitler conseguiu Você viu o que fizeram com a gente? Vamos fazer coisa pior. É o que o Putin mais ou menos está fazendo Isso também aí. agora, né? Usando desse ressentimento. Nós já fomos grandes, olha o que fizeram. Os caras estão vindo, a OTAN está vindo aqui, que garante que não vão entrar aqui para dentro e colocar as regras deles. O problema de governos autoritários e vamos dizer, autocráticos... Putin, queremos você aqui para dar a sua versão, hein, Putin, né? A Fabi mandou convite para ele? Mandou. Acho que ele merece ser ouvido, né? Merece. Chegou a responder. Não chegou a responder, né? Não chegou a responder. Visualizou, Falou que depois teve da as duas setinhas lá? Ele falou que depois da guerra veio. Tá bom. Principalmente colocar ele e o Zelensky, né? Um de frente pro outro pra resolver essa Moura treta, né? E Nicolas, cara, eles falando inglês aqui, eu adoraria ver isso. Mas você vê como é que são pura narrativa. E aí o povo, vamos dizer, no caso da Rússia, eu acho que é um pouco menos do que a China, a Coreia do Norte, que a coisa é um pouco mais fechada. E você é mais difícil, né? Você... Na Rússia, na verdade, acho que na Rússia você tem um pouco mais de informações externas. Existe uma certa liberdade duvidosa também, mas em outros países o governo é mais controlador, então é mais fácil você formar narrativas assim, quando você tem um espantalho onde você não tem o outro lado e nem veículos independentes para tentar verificar aquele ponto. E aí o povo ou entra, porque acaba sendo levado para isso, porque uma propaganda é muito forte. Vamos lembrar que Hitler teve uma equipe de propaganda formada para isso. Goebbels, que é o propagandista nazista, ele criou, sabe, uma cultura
propaganda que o povo alemão comprou. Isso também é muito importante para esse sucesso desse começo da guerra, né? Sem dúvida. Conquistar o chamado coração e mente da galera. Isso aí. Por quê? Porque é difícil a gente hoje entender como o jovem alemão comprou isso, mas a gente não estava lá, né, para entender o que foi feito dessa propaganda, né? Deve ter sido muito potente. Não, muito potente. É isso aí. Você falou uma coisa muito importante, que assim... É fácil da gente daqui falar, eu não entraria, não sei, cara. Isso aí. Não. Os caras não tinham informação, não tinha internet. Escutava o que os caras estavam falando. Isso a gente está falando de menos de 100 anos atrás. A gente está falando de uma história recente. Agora você imagina quando a gente vai, por exemplo, guerras napoleônicas, ou a gente vai lá para... Mas o que é mais louco, você fala assim, no começo, até entendo os caras comprarem isso aí, mas quando eles começam a ver aquela matança, campo de extermínio e tal, cara, como que os caras conseguem? Uma crise de consciência, como né? que continuaram com isso, né, cara? Mas você sabe qual é o lance? É isso que a gente está falando aqui, Vilela. Eles entenderam, através de uma propaganda muito inteligente. A gente não está falando de qualquer nação, a gente está falando de Alemanha. A Alemanha, ela conseguiu se reerguer de uma forma, assim, colossal com Hitler. É mesmo? Houve um avanço econômico e industrial muito grande. Então, de repente, os alemães lá, ferrados com o Tratado de Versalhes, viram Hitler, né, com aquela narrativa de não, precisamos nos reerguer, e de repente vê dando certo com os próprios olhos. Pera, então, de fato, esse cara quer o nosso bem. Ah, não, e de fato, esses malditos judeus aqui estão, sabe, atrapalhando a gente. Eles entregaram a Alemanha nazista nessa primeira guerra. Então, a culpa é dos judeus, então, sabe? Então, dos imigrantes, dessa depravação cultural. Os judeus foram acusados de depravados culturais. Depravado também? Porque os judeus eles participavam de atos culturais, jazz, blues, tudo isso na Alemanha. E é um tipo de música, o jazz e o blues, bem que rebelde, né? Então, assim, o judeu, enquanto povo, enquanto religião, eles participavam de maneira livre na cultura alemã. Nunca houve esse problema antes. Né? Então passou-se a criar uma narrativa tipo, olha só, essa cultura está dentro da gente. Lembrando que esse vai deixar isso, como um povo muito ruim. Então, caramba, esse cara melhorou a nossa economia, deu um emprego pra gente. Todo mal nós contra eles, né? Então, sabe? Então você imagina um inimigo. Você imagina isso então ao longo de vários anos. E continua a economia crescendo, continua a economia prosperando. A Alemanha começa a competir economicamente com a França, com a Inglaterra. Sabe? Então, cara, esse cara sabe o que ele tá falando, ele é nosso herói. Então, a Alemanha, não todo mundo, a gente também pode generalizar, existem dissidentes nazistas, durante a guerra dissidentes, principalmente no final da guerra, teve um nível de loucura, de paranoia, descontrolada, aí a galera, cara, isso aí é nada verdade, então você imagina que desse ponto de vista é uma coisa assim, muito complexa a gente imaginar que Hitler teve que lidar com isso, não só com a guerra em si, mas ao mesmo tempo ele teve que lidar com esse confronto interno, e aí ele foi ficando mais paranoico. Mas o povo alemão, durante praticamente toda a Segunda Guerra Mundial, enquanto a Alemanha ganhava, continuava nessa essência, de maneira geral. E aí, obviamente, essa máquina de guerra que foi criada, Hitler, a Europa não estava preparada para isso. Eu falei. A França, então, curiosamente, a França era considerada o melhor exército da Europa. E foi o que caiu mais rápido. Porque foi uma série de aí entra como que a liderança, muita gente pensa assim, é mole um general, o presidente, o rei, só manda a galera pro campo de batalha, né? Mas a liderança é fundamental. A gente não pode tirar o papel do ponto de
vista histórico militar, de um general ou de um presidente. Você imagina o que seria da Ucrânia sem o Zelensky nesse momento? Esquece, não tinha caído. Como é que quem que conseguiria fazer essa ponte entre o Ocidente e a guerra, né? Então é muito importante. Agora, nesse caso específico aí, várias decisões do alto comando francês, espiões franceses já souberam, depois que eles cruzaram a Renânia lá na fronteira entre a Alemanha e a França, depois que eles cruzaram, vários espiões e destacados militares franceses já começaram a relatar: a gente está vendo movimentações aqui de alemão, eles estão fazendo exercícios militares aqui e tal. E o alto comando francês não estava dando a mínima. Tipo assim, ignorou. Acho que os caras vão vir. Nós somos o melhor exército. Isso aí, quem são esses caras? Eles foram arrebentados na Primeira Guerra Mundial, então literalmente os caras deram as costas pros avisos. E aí a Alemanha tudo uma cidade após outra, até chegar, vamos dizer, no último bastião ali, que era... Imagina quando chegar em Paris, o susto deve ter sido os caras. Dominou Paris, já sabia que ali essencialmente não tinha mais resistência sem interferência externa, né? sem depois os aliados entraram. E aí, quando a gente pensa do ponto de vista da Segunda Guerra Mundial, como eu falei, não só fisicamente a Alemanha estava muito forte, quanto do ponto de vista aéreo, a força aérea alemã também, a Luftwaffe foi uma revolução que bateu de frente mesmo com a força aérea britânica, bateu de frente, e ao mesmo tempo maritimamente falando. Claro, ainda assim a Grã-Bretanha era maior, mas conseguiu fazer uma arruaça no Atlântico. Os alemães foram para o Atlântico e fizeram uma arruaça. Algumas teorias dizem que chegaram até aqui na costa do Brasil e afundaram alguns navios mercantes brasileiros, aí que o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial. Então é algo assim impressionante o que a Alemanha conseguiu alcançar. Mas sim, o ponto principal foi: quem era a Itália na Segunda Guerra Mundial? Ninguém. A gente fala muito Benito Mussolini, fascismo italiano e tal. Era um cão que só latia e mordia na Itália. Do lado de fora, representava nada, quase nada. Não metia medo. Curiosamente, o Hitler, ele era um admirador do Mussolini. Enquanto político, tipo um homem de liderança, né, que tinha aquela escola fascista de poder, de dominação. Então ele meio que admirava. Mas aí depois que viu que na guerra o Mussolini não representava nada, teve que lutar ali sozinho. Tinha os japoneses que eram fortes também, mas os japoneses já estavam lá no Teatro do Pacífico, os interesses deles muito longe da Europa, então não podia contar com os japoneses. E aí, nesse meio tempo, só quem estava lidando, depois da queda da França, só tinha uma força capaz de bater de frente com a Alemanha, Grã-Bretanha. Começando lá com a invasão da Grã-Bretanha pelos nazistas e a Batalha da Grã-Bretanha, que aí Churchill conseguiu. Grã-Bretanha foi bombardeada em vários lugares. Londres foi bombardeada, destruída, assim, vários. Engraçado que Hitler não queria. Hitler gostava tanto da Grã-Bretanha, da cultura britânica, ele era um admirador tão grande que ele não queria bombardear a cidade. Mas aí foi persuadido pelos seus generais e a equipe da inteligência e acabou bombardeando. E aí Churchill, sabe, com a força aérea britânica, conseguiu frear nessa invasão da Grã-Bretanha, que foi assim, o início da luta, vamos dizer, a primeira vitória importante já em 1941, isso aí. Primeira vitória importante contra a invasão nazista. Mas ainda está lutando sozinho lá. Ainda a Grã-Bretanha está lutando sozinha. E a União Soviética? A União Soviética ainda estava meio longe de... vamos lembrar de um detalhe importante. A União Soviética e a Alemanha nazista tinham feito um pacto de amizade antes. Um
pacto de amizade, que muitas fontes colocam como, tipo assim, nós não nos agredimos mutuamente. Pacto de não agressão, que chamam de pacto de amizade ou de não agressão. Tipo assim, a Alemanha foi e fez o que fez lá na Polônia. Poucos dias depois foi a União Soviética. Então, essencialmente, os dois entraram na guerra juntos. Mas por que a União Soviética preparava? Isso por quê? Porque ele viu uma oportunidade, a União Soviética viu uma oportunidade de também ganhar território ali, na Polônia. Então eles invadiram a Polônia também. E por que não ficaram do lado da Alemanha, se os dois eram expansionistas? Exatamente, aí que tá o ponto. Inicialmente, eles não tinham treta. A União Soviética estivesse junto com a Alemanha, não seria? Do ponto de vista bélico, não. Não, porque belicamente falando, a União Soviética não era forte. Não era forte? Não. Forte, quando eu digo... Isso, forte, quando eu digo, é tecnologicamente falando, de pau a pau com a Alemanha, com França, com Grã-Bretanha, com os Estados Unidos, é nesse sentido. Não que ela fosse fraca, a União Soviética era forte, de certa forma, mas não tinha força suficiente militar, tecnológica para lidar com a Alemanha. E por que eles não se aliam com o... Então, tecnicamente, assim, eles tinham esse interesse ali comum. A gente não, eu costumo entender e classificar como uma operação conjunta ali, porque a União Soviética não achava que ia estourar pelo lado dele. É mesmo? Temos um pacto de não agressão. Ah, tá. Verdade. Eu e você, entendeu? Então, a gente não é amigo. Do ponto de vista ideológico. Nazistas e comunistas não têm uma amizade do ponto de vista ideológico. Mas coexistiram ali numa boa nesse primeiro momento. E aí a Segunda Guerra Mundial começa com isso, com essa invasão da Polônia. Só que Hitler sempre detestou o comunismo, sempre detestou Stalin, né? Nunca gostou do comunismo. Então o que ele faz? Ele vê a oportunidade, quando ele conquista a França, ele tem poder marítimo, o poder militar, terrestre francês na mão dele. Cara, agora é só a gente invadir a União Soviética. E game over. A gente vai pisar nesse soviético. Então, aí ele já começa a partir. Invade Moscou. Então ele vai até Moscou, ele invade Moscou. É aí que a União Soviética entra na briga contra os alemães. Então, inicialmente eles estão juntos, do ponto de vista, tipo, os dois estão lá na Polônia numa boa, um pega uma parte, outro pega a outra. A Alemanha está fazendo a ruaça que ela quer lá e será que Hitler pensou que se ele não desse o primeiro passo, talvez Stalin viesse para cima dele? Não passou isso. Eu acho pouco provável ter pensado nisso. Que eles não tinham essa força. Eu acho que de certa forma Hitler sempre subestimou a União Soviética. Nesse sentido, assim. É um urso grande, adormecido, que militarmente ainda está se criando. Acabou de sair da revolução, do imperialismo russo e, sabe, não representa risco. Então acho que ele não deve ter não deveria ter medo. O que tinha o medo que Hitler tinha era do comunismo, de certa forma, se infiltrar na Alemanha. Era ideológico mesmo. Isso aí. Esse era o nojo do Hitler, o medo dele era em relação a essa infiltração, não de uma invasão soviética na Alemanha. E aí, quando então Hitler invade a União Soviética e faz uma ruaça na União Soviética, aí que eles se declaram guerra. Aí Stalin vai até os aliados, forma então essa Tríplice Aliança lá e participa dessa Tríplice Aliança, depois com o acréscimo dos americanos. Então foi meio que uma, vamos dizer assim, uma luta forçada. Inicialmente não essa era a ideia. Eles se viram obrigados a ficar isentos. Por isso que muita gente diz assim, foram os russos que derrotaram o nazismo e tal. Eu já ouvi várias vezes essa versão. É óbvio que a gente não pode tirar o papel soviético na batalha. Claro que não. Porque, afinal de contas, eles morreram aos milhões. Foram 27 milhões, praticamente, de vamos dizer, entre civis e militares mortos na Segunda Guerra Mundial. Então, tirar esse papel não é nem honesto. Agora, dizer que foram os soviéticos que derrotaram os nazistas, é claro que não. Porque os soviéticos sozinhos, eles não